Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da nossa série de desenvolvimento com ASP.NET Core e Visual Studio Code. Nesse vídeo a gente vai estar vendo como fazer a configuração e preparação do nosso projeto para conectar com o banco de dados. É bem simples, a gente vai utilizar um framework que se chama Entity Framework, que é um framework do próprio .NET, tanto o Core quanto o .NET normal, e a gente pode então utilizar ele para fazer as conexões com o nosso banco de dados, utilizando o conceito de ORM, que é o conceito que eu não preciso ficar colocando scripts de código, scripts de banco de dados dentro da minha aplicação, mas eu vou fazer toda essa parte apenas utilizando objetos. E essa parte vai ser mascarada, vai ser encapsulada pelo framework Entity Framework. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o plugin do Entity Framework dentro do nosso sistema. E aí você vai precisar instalar uma extensão, não a extensão do Entity Framework, porque o Entity Framework faz parte do .NET, faz parte do C#. E essas extensões são referentes ao Visual Code, não ao C#. Então, o que eu preciso instalar aqui é uma extensão para poder instalar o framework Entity Framework através de linha de comando, ou eu quero fazer com que o meu Visual Code reconheça o meu gerenciador de pacotes de frameworks do próprio C#. Então, nesse caso, eu vou instalar o NuGet, porque o NuGet é o gerenciador de pacote oficial do .NET. Então, quando eu escrevo NuGet na minha extensão, vai aparecer o NuGet Package Manager. Você vai instalar ele. Se precisar reinstalar, se precisar recarregar o seu projeto, você permita, né? E assim que ele terminar de instalar, você está pronto para instalar. Agora sim a gente vai instalar o Entity Framework no nosso projeto. Então, instalou o NuGet Package Manager, a gente pode continuar. Como que a gente vai continuar isso? Aqui, sempre que a gente instala uma estação, ele explica aqui através de uns gifzinhos como utilizar ele. E eu vou fazer exatamente o que ele está falando aqui, certo? Vamos lá. Então, fechar aqui. Primeiro eu preciso abrir. Para eu instalar então o framework Entity Framework, eu preciso instalar ele pelo NuGet, que eu acabei de instalar a extensão dele. Então eu vou vir aqui agora e abrir a minha janela de comandos, que é Ctrl Shift P. Então, agora que apareceu aqui em cima a minha janela de comandos, eu falo que eu vou executar o comando dessa extensão que eu acabei de instalar, que é o NuGet Package Manager. E eu quero usar a função de adicionar um pacote novo. Vou dar um Enter. Ele vai falar assim, beleza, qual pacote lá do NuGet que você quer instalar? E eu quero instalar, então, o Entity Framework. Então, eu vou escrever aqui, Microsoft.Entity Framework Core, porque eu estou dentro do ASP.NET Core. Então, dou um Enter. Ele vai procurar todos com um nome parecido. Eu achei aqui, ó, esse segundo, Microsoft Entity Framework Core. Vou dar um Enter. Ele vai agora pedir a versão. No caso aqui eu vou instalar a versão 2.2.1, porque é a versão do meu .NET, que eu não tô com a versão 3.0. Mas você que instalou no nosso primeiro vídeo, a gente fala para você instalar a versão .NET. Se você instalou a versão 3, utilize então aqui o 3. No meu caso, como eu não tenho ela ainda, eu vou instalar a versão 2.2.1. Então, instalei aqui, dou um Enter, e ele vai adicionar aqui para mim. Ó. Ele fala, olha, você quer dar um restore aí para ver se tá tudo certo? Eu falo, beleza. Ele vai dar um restore para mim. Então, enquanto ele faz isso, eu posso ver aqui então que dentro do meu arquivo, onde está aqui, ó, dentro do meu arquivo do meu projeto, então eu venho aqui no Explorer, dentro do arquivo do meu projeto, eu percebo que ele
colocou aqui então a versão para mim do meu .NET, 2.2.1. Mas parece que ele deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu. Tananã. Vamos ver se é erro mesmo ou se só deu algum problema. Vou dar um .NET Restore de novo. Deu erro mesmo, ó. Ele tá falando aqui. A versão detectada requer a versão maior ou igual a 2. É 2.1.1. Eu coloquei errada a minha versão. Então, já que eu coloquei uma versão errada, é legal porque pode acontecer com você também. Então eu preciso agora remover esse pacote que eu acabei de instalar e instalá-lo na versão certa. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl Shift P, NuGet, só que dessa vez eu não vou usar o Add, eu vou usar o Remove. Vou remover aqui o meu Entity Framework na versão 2.2.1, que foi o que eu acabei de colocar. E ele vai desinstalar para mim. Sumiu agora, ó. Agora eu vou instalar de novo. Então, dou um Add. Vou colocar Microsoft.Entity Framework. Entity Framework Core. Ele achou. Vou escolher a versão. Então, qual que era a versão mesmo? 2.1.1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.1.1. Dei um Enter. E agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vou dar aqui um .NET. Opa. Escrever aqui no meu terminal .NET Restore. E dessa vez a restauração foi concluída com sucesso. Então, muito bem. Então, já que a minha restauração foi concluída com sucesso, eu posso vir aqui e startar a minha aplicação sem nenhum problema. Muito bom. Agora que eu tenho já o meu pacote instalado, eu preciso executar um comando para fazer a configuração do meu banco de dados aqui no meu comando. Como eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó. Então vamos lá. Primeiro deixa eu mostrar para vocês o meu banco de dados. Esse é o banco de dados que eu tenho, que eu estou utilizando como exemplo. É uma loja geek que tem o nome do banco de dados VibraniumDB. Eu criei duas tabelas, uma tabela para login e uma tabela para pedido. E eu tenho aqui a inserção de um login padrão. 1, 2, 3, tananã. E o que eu quero agora é mapear todo esse meu banco de dados, né, no caso essas duas tabelas apenas, lá no meu ASP.NET Core. Eu quero que meu ASP.NET Core reconheça e já faça todo o trâmites para fazer com que esse banco de dados seja interpretado pelo Entity Framework que a gente acabou de instalar agora aqui, pelo nosso Package Manager, pelo NuGet. Então, o comando que eu vou fazer agora é o seguinte: lá no meu terminal, eu vou executar esse comando aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui. Já tenho ele aqui copiado. O comando é o seguinte: .NET EF de Entity Framework dbContext. Significa que eu quero mapear do banco de dados para o meu programa. E vou usar esse scaffold, que significa faz a magia e traz para mim, cria já os meus arquivos dentro da minha solução aqui do ASP.NET Core. Por parâmetro, eu vou passar aqui as informações para ele conectar no meu banco de dados. No caso, eu estou falando aqui que onde está meu banco de dados? Ele está local mesmo, está no localhost, é na minha própria máquina. Depois, qual é o nome do meu usuário? Então, o nome do meu usuário do banco de dados é SA. E qual que é a senha do meu banco de dados, né? Qual que é a senha? Minha senha, então, é 1234. E qual banco de dados que você quer fazer o mapeamento? É o VibraniumDB. Então, você percebe que eu passo aqui 4 informações. A primeira, onde está meu banco? Qual é o usuário para acessar esse banco? A senha para conectar nesse banco.
e o nome do banco de dados, porque dentro de um banco pode ter vários bancos de dados. Perceba que o mesmo nome VibraniumDB é o nome que eu informei ali também. Isso a gente chama de connection string ou string de conexão. Logo em seguida, eu vou passar o nome do nugget do pacote que eu acabei de instalar. Então, eu acabei de instalar o Microsoft Entity Framework Core e eu vou instalar então aqui a versão dele do SQL Server. Logo em seguida, eu passo aqui um parâmetro O, que é qual é a pastinha que eu quero que seja criado esses arquivos que ele vai mapear para mim automaticamente. No caso, eu estou passando a pasta models, ou seja, eu quero que os arquivos sejam criados aqui dentro de models. Em seguida, eu falo para ele utilizar um conceito de anotações, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E, por último, eu passo o force, que significa, se já tiver algum mapeamento anterior, você substitui por esse novo. Então, agora que eu coloquei todas essas informações, eu posso dar um Enter. E ele vai buscar agora e vai fazer toda a mágica para mim. Essa linha de comando é legal porque ela te poupa vários códigos que você precisaria fazer na mão. Nesse caso aqui, ela já mapeia todo o banco de dados para mim, apenas observando aqui, utilizando esse facilitador, essa linha de comando que é o .NET. Agora a gente espera um pouquinho. Ele vai carregar aqui, tá executando, e terminou. Terminou de executar, você percebe que aqui ele já fez tudo o que precisava fazer, mapeou minha tabela de login. Essas são as anotações que eu quis dizer ali, ó. Ele já deixa isso daqui bonitinho em formato de anotação, com as informações se o campo é obrigatório, o nome do campo lá no banco de dados, o tamanho do campo lá no banco de dados. Então, ó, ele criou para mim um objeto tblogin e tem 5 campos. E é exatamente a minha tabela login, que tem 5 campos também. Então ele faz o mapeamento exatamente no C# da mesma forma. E a mesma coisa para minha tabela pedido, também fez o mapeamento. Tá? Aqui no dbContext, ele cria essa linha aqui falando que as informações da conexão estão gravadas aqui, estão expostas. Eu vou apagar, porque é isso mesmo. Poderia pegar de outra forma, mas isso fica para um próximo vídeo. Por enquanto eu vou deixar fixo aqui mesmo no meu código. Tá? Então pronto, agora que meu banco de dados já está configurado, só preciso saber agora como utilizar esse Entity Framework que ele acabou de mapear, que é assunto para o nosso próximo vídeo.